Pessoal, eu quero falar agora sobre essa pesquisa que foi divulgada pela Genial Quest, que mediu um pouco da aprovação e reprovação de Lula depois de vários temas que foram discutidos pelo governo federal, entre ele a taxação dos super ricos e também a maneira como o governo lidou com o tarifaço. Mas a pesquisa também quis ouvir a população sobre os motivos que elas entendem que levaram a essa reação de Donald Trump. E olha só que interessante, a percepção daqueles que foram ouvidos, pouco mais de 2.000 entrevistados nessa pesquisa da Genial Quest, é que as falas de Lula durante o BRICS contra Trump foram, na sua maioria, o que motivaram Donald Trump a fazer essa retaliação agora, a trazer essa tarifa maior contra aqui o Brasil. Para 22% são as ações do Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro. Para 17%, a influência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Para 10%, ações do Supremo Tribunal Federal contra as Big Techs americanas, as empresas que dominam as redes sociais e etc. E não sabem ou não responderam 25%. Mas vejam que interessante que as questões relacionadas à utilização de uma moeda alternativa ao dólar, à união com os países do BRICS, as pessoas entenderam que isso motivou muito da decisão de Donald Trump. E o que você acha dessa percepção do povo sobre essa tarifação, hein, Alan Gani? Evandro, eu acho bem real essa percepção. Até porque os Estados Unidos não compraram uma briga apenas com o Brasil. Os Estados Unidos compraram uma briga praticamente contra o mundo inteiro. Diga-se de passagem, eles taxaram aliados históricos deles, países europeus, União Europeia, Canadá, o México, que faz fronteira ali, interessa aos interesses econômicos americanos. Então, os Estados Unidos estão muito preocupados com essa aproximação do Brasil em relação à China e principalmente em relação à substituição do dólar. O Trump falou isso claramente numa entrevista à Fox News no dia 8 de novembro de 2024. Se a gente perder o dólar, viraremos um país de segunda linha. É o equivalente, ele falou, Evandro, a uma guerra mundial. Ô Zé Maria Trindade, você entende que isso aqui aumenta também a responsabilidade do governo sobre a maneira como ele vai comunicar as reações àquilo que foi imposto por Donald Trump? O fato das pessoas colocarem a culpa em Lula? Olha, todo esse processo está sendo monitorado através de pesquisas, avaliações, porque é um cuidado muito grande nesse momento, porque o grupo político do Palácio do Planalto entende que o presidente Lula chegou ali no limite. Não pode mais cair porque está ameaçando a reeleição. Primeiro, sobre acordos, com partidos políticos e aliados no Congresso Nacional. O político não gosta de se aliar a quem está em baixa na opinião pública, A eleição de deputados e senadores ali é um momento de sobrevivência. Ou volta ou não volta. Então, o governo está monitorando com muito cuidado isso aí. E é incrível, a gente acha que as pessoas não prestam atenção nas coisas, que olham tudo muito de uma forma simples, por cima. Não, as pessoas analisam, as pessoas veem o que está acontecendo e é claro que aumenta a responsabilidade dele. E até por isso, talvez, eu não tenho informação correta do governo, que deixou o Geraldo Alckmin cuidar disso. O presidente Lula fica na retaguarda para não entrar no embate direto com Donald Trump, Mas a pesquisa mostra que o povo está entendendo que o governo tem uma grande responsabilidade, sim, nesse processo. É porque o discurso é de todos, De que o governo brasileiro não cuidou, que o governo brasileiro não conversou antes, e foi preciso o Geraldo Alckmin dizer que tinha comunicados sigilosos, Aí ninguém fica sabendo mesmo, nem o governo sabia. Pois é, se são sigilosos, ninguém saberia. Quero falar um pouco agora sobre a desaprovação do governo Lula depois que essas bombas estouraram e também de temas que têm sido divulgados pelo atual governo, como a taxação dos super ricos. Se a gente olhar bem, a desaprovação do governo Lula caiu de 57% na última pesquisa feita em maio para 53% agora em julho. E tem uma outra questão interessante, porque a aprovação subiu de 40% para 43%.
Então, não só a desaprovação caiu, como a aprovação subiu. E isso faz com que a diferença entre desaprovação e aprovação tenha caído de 17% lá em maio para 10% agora em julho. É claro, a avaliação ainda é negativa porque 53% da população brasileira desaprovam o governo Lula 3, mas isso aqui traz um respiro, digamos assim, na maneira como a comunicação do governo vem reagindo diante das tensões que foram instaladas, seja nos temas que são críticos para o governo, seja agora nessa reação ao tarifaço, porque o governo montou uma campanha muito forte, falando que o Brasil é dos brasileiros, falando sobre soberania e esperava algum tipo de resultado na avaliação do governo Lula. Pois bem, essa avaliação aparece nessa pesquisa Genial Quest. Há ainda uma desaprovação, só que ela diminuiu ao mesmo tempo em que a aprovação subiu. Como é que você olha para esses números, hein, Bruno Musa? Bom, vamos lá. Eu primeiro quero fazer uma ponderação aqui a respeito de pesquisas, tá? Para um lado ou de outro. Eu acredito que, a depender da forma como a pergunta é feita, quais são as opções colocadas à mesa para grande parte das pessoas, como opção A, como opção B, como opção C, a entonação que é colocado, tudo isso é comprovado que muda a resposta da pessoa. Muitas vezes, a depender da localização, muitos sequer entendem o processo todo que está acontecendo. E até para não deixar sem resposta, acabam escolhendo uma opção que, se ela tiver como A, ela é a primeira escolhida, se tiver como B, digamos assim, ela seria a primeira escolhida. Isso para os dois lados, não estou falando que é para a esquerda ou para a direita. Isso é um conceito até psicológico, um conceito humano. Me parece extremamente fora do razoável que pessoas, há um mês atrás, 3 semanas atrás, incluíssem o governo como ruim ou péssimo e agora, por uma ação, coloque como ótimo ou bom, que são duas caixinhas que encaixa todo mundo, ruim ou péssimo, ótimo ou bom, e a gente vê esse bico essa boca do jacaré ou fechando ou abrindo. Então, eu acho isso um tanto quanto volátil, e tenho minhas dúvidas do quanto realmente configura uma realidade. Repito, para não parecer de um lado ou de outro, seja para o lado da esquerda, seja para o lado da direita, tanto faz. Estou falando num conceito muito mais amplo. Eu acho muito pouco enquadrarmos ótimo e bom, ruim ou péssimo. E aí eu deixo esse último ponto aqui como reflexão. Eu acho que o tempo ele é muito curto para que essa diferença tenha caído tanto. E mais, quando nós somamos a pesquisa anterior que você colocou na tela, Evandro, mostrando que grande parte da população coloca como o que está acontecendo como resultado de uma fala do Lula nos BRICS, que nós concordamos aqui, ao menos eu e o Alan, concordamos com isso. Então, me parece um tanto quanto antagônico esse resultado. A aprovação aumenta, a reprovação cai, mas nós atribuímos o que está acontecendo a uma fala dele. E mesmo assim a aprovação sobe. Eu acho que não faz muito sentido. Interessante, Bruno. Fala, Piperno, você concorda com o Musa? Veja, são vários aspectos aí. Primeiro que também foram muitas pesquisas divulgadas nos últimos dias. Ontem, por exemplo, do Instituto Atlas Bloomberg, e em todas elas a curva é parecida. Tendência de alta na aprovação do governo, tendência de queda na desaprovação. O que é diferente de uma pesquisa para outra são exatamente os percentuais. Na Intel dava 50 a 49. 50 desaprova, 49 aprova. Não eram números exatos, mas próximos a isso. Então, veja, a gente está falando, por exemplo, um salto na aprovação de maio para julho. São 2 meses, é bastante tempo, e nem foi um salto tão grande assim. Foi de 3% na aprovação e a desaprovação caiu 4%. É que esse saldo entre desaprovação e aprovação, houve um número positivo na avaliação do governo, que foi uma queda de 7%. Isso, foi de 17 para 10. São 10, Perfeito, então foi realmente positivo. Como na Atlas Intel também, e como em outros menores, idem. Então, veja, há uma clara tendência já iniciada antes dessa questão do tarifaço. Nós falávamos 10 dias atrás aqui que Hugo Mota havia se tornado o personagem mais atacado nas redes sociais por conta da história do aumento do número de deputados e da votação também da taxação lá para os super ricos. E isso favoreceu o governo. Agora, o Musa chama atenção para outra pesquisa e ela tem um dado interessante. Veja,
o item que diz respeito ao Lula, de fato, ele é o mais citado, mas ele é, na verdade, citado por 1 em cada 4 eleitores, 26%. Ou seja, está tudo dentro, né, daquele núcleo, daquele universo de eleitores que são contumazmente críticos ao presidente Lula. E vejam, 26% eu achei até pouco. Se você somar as duas respostas em que são mencionados os 2 personagens da família Bolsonaro, isso chega a 39. Sim, maior. 39 a 26. Então, eu acho que também nesse sentido o número é favorável, é muito bom para o presidente Lula. Volta um pouquinho para aquela tela anterior que fala sobre os motivos, né? Porque tem uma questão interessante também, Piperno. Não necessariamente há uma culpabilização da família Bolsonaro ou que os aponta como responsáveis. Nesse caso aqui sim, a influência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Agora aqui eles culpabilizam o Supremo Tribunal Federal. Eles colocam que as ações do Supremo contra Jair Bolsonaro seriam, para 22%, as responsáveis pela ação de Trump contra o Brasil. Então, juntando as duas, nós temos aqui sim 39%, mas 39% envolvendo os Bolsonaro como um todo. Agora, a responsabilização dos Bolsonaro só aparece aqui. Aqui é uma responsabilização do Supremo. Perfeito. Só que nos últimos dias, isso foi, de certa forma, suavizado de ontem para hoje, mas nos últimos dias foram exatamente personagens ligados ao bolsonarismo e o próprio presidente Bolsonaro que disseminaram essa tese de que a ação do se o presidente fosse anistiado, poderia ter algum tipo de alívio. Aliás, a carta falou isso na primeira linha. Né? Bom, além da desaprovação aqui do governo Lula, a gente tem também a avaliação do governo nessa pesquisa. Vamos trazer a tela para a gente, por favor. Então, essa a avaliação negativa caiu 3%. Lembrando que nós temos uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, então pode ficar muito parecido com a pesquisa anterior. Lá em maio, 43% consideravam o governo Lula negativo, agora foi para 40%. Aqueles que consideram o governo Lula regular se mantiveram. Foram 29% lá em dezembro, 28% em maio e agora continua 28% aqui em julho. Agora, a avaliação positiva, ela teve um aumento de 2 pontos percentuais, de 26 para 28, mas tem a margem de erro. Então, a pesquisa aqui, ela mostra que tudo permaneceu como estava, Langani. Então, assim, a desaprovação, ela teve uma diminuição, mas a avaliação negativa, ela continua praticamente igual. E é preciso olhar para isso também, exatamente. Com certo interesse. E eu concordo absolutamente com a contradição que o Musa trouxe aqui, que depois você muito bem trouxe, né, mostrando que não era atribuído a Jair Bolsonaro, mas sim à Suprema Corte, né, que foi aquela pesquisa anterior. Então, se a gente entender em algum sentido, Evandro, que há um certo alinhamento entre Suprema Corte e governo federal, para a população, a culpa disso, somando todos os percentuais, e aí fazendo um contraponto aqui ao Piperno, seria não de responsabilidade de Jair Bolsonaro, mas de responsabilidade do governo federal ou da Suprema Corte, de acordo com as pesquisas. Agora, de qualquer maneira, talvez tenha essa oscilação técnica que tenha ocorrido, ainda não tenha captado a questão do tarifaço, Evandro, e seja muito mais vinculado a toda a artilharia que o governo utilizou para dizer que a culpa do aumento do IOF é porque também o Congresso não faz a sua parte, porque não age com responsabilidade fiscal, porque também aumenta o número de deputados, porque o governo foi a campo. Então, talvez a pesquisa não esteja captando exatamente o efeito do tarifaço, digo dessa última de aprovação e desaprovação, mas muito mais relacionada à ofensiva do governo em relação ao IOF e outras questões fiscais, Piper. Outras perguntas foram feitas, esses 2 levantamentos divulgados ontem e hoje, e a impressão, a avaliação positiva do presidente da República nesse episódio geralmente ultrapassa os 50% em todos os levantamentos, inclusive em alguns até bate os 60%. E há uma grande reprovação ao nome do presidente Bolsonaro e também do Trump, que chega a 79% de impressões negativas. Arremate, Zé.
Pois é preciso saber que a comunicação do governo mudou, né? A postura do governo mudou nos últimos dias. Em vez de ficar naquela defensiva do Lula bonzinho, houve uma mudança total no nós contra eles, daquela história de ricos contra pobres, e isso reacendeu nas plataformas digitais um debate muito forte de defesas do governo, do presidente Lula por parte de petistas. Essa mesma pesquisa mostra que o número de pessoas que se identificam com o PT e com o presidente Lula, ela fica ali numa posição muito boa, né? Então a gente via que até pessoas que tradicionalmente defendem o PT e que se consideram de esquerda estavam falando mal do governo. Só de parar de cair já foi uma vitória para o governo. Havia um desespero. A gente, quando conversava com pessoas do governo, a gente via que tinha um certo desespero, uma ânsia muito grande para reverter esse quadro, essa linha. Então, eu atribuo a essa... Só de parar de cair, né, que pode ser que esteja ficado na mesma, né, diante da margem de erro, já é uma vitória. Então, eu atribuo parte disso a essa mudança de estratégia do governo mesmo, ficando mais agressivo, e também, evidentemente, essa confusão que o ex-presidente Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro jogaram o Brasil, porque dá a ideia de que eles sequestraram o Brasil. Estão dizendo, olha, nós estamos com o Brasil aqui debaixo do braço. Se vocês não pararem esse processo aí, nós vamos sangrar o Brasil, porque passou essa mensagem. As ideias de Eduardo Bolsonaro que estão sendo transferidas de lá para o Brasil estão nessa linha. E não é assim. A gente vê que o comunicado é que está errado. Quer dizer, não é o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro que estão determinando essa super alíquota para o Brasil. Mas eles estão passando essa imagem e estão afastando deles, inclusive, pessoas próximas ali, grupos empresariais que estão realmente falando, olha, não dá para acompanhar o Bolsonaro, nós temos que sobreviver economicamente. Esse é o discurso. Agora, que pode ter ficado igual, pode, e isso já é lucro para o governo.